capítulo 3, tá? Então, capítulo 3 desse livro que chama Cristianismo Pagão. Capítulo 3 é o edifício da igreja, herdando o complexo de edifício. Então, herdando, quando herda, é sinal que você vai receber algo que você então não tinha, perfeito? Então vamos lá, eu vou descer aqui algumas páginas e dentro do capítulo 3 eu vou começar aqui nessa página 49. Está escrito assim, ó: Constantino, pai do edifício da igreja, ou seja, o idealizador, o pensador, o mentor, tá? O mentor. Então vamos lá, ó. A história de Constantino, que viveu em 285 até 237 depois de Cristo, abre uma página tenebrosa da história da cristandade. Foi ele quem iniciou a construção dos edifícios eclesiásticos. A história é assombrosa. Quando Constantino entrou em cena, era favorável que os cristãos escapassem de sua condição de desespero e de minoria. A tentação pela aceitação foi por demais forte para resistir e a bola de neve constantiniana começou a rolar. Em 312 depois de Cristo, Constantino tornou-se César do Império Ocidental. Em 324, ele tornou-se imperador de todo o Império Romano. Pouco tempo depois, ele começou a ordenar a construção de edifícios de igreja. Ele fez assim para promover a popularidade e a aceitação da cristandade. Se os cristãos tivessem seus próprios edifícios sagrados, como tinham os judeus e os pagãos, a fé cristã seria legitimada no império. Então, pontuando aqui. Então, na base do populismo, claro, Constantino, ele teve uma ideia. Ele teve uma ideia de criar templos, criar edificações cristãs, tá certo? Para que o povo ele tenha o seu local de culto, ou locais, né, melhor dizendo, tenham os seus locais de culto, tá bom? E assim as pessoas elas tenham, sim, cada vez mais uma convicção de que o império ele amparava nessa minoria cristã até então, e eles aí tinham ou teriam ali realmente a liberdade de culto, tá certo? Então foi feito isso, tá bom? Então foi feito isso daí. Claro, Constantino, um grande líder, né? Ele, ao meu ver, tá? Ao meu ver, Constantino foi um grande líder e vendo que os cristãos, que embora, né, eram oprimidos, mas cresciam, ele viu por bem abrir ali concessões ali para que aquele povo pudesse ter paz, para que aquele povo pudesse transitar, para que aquele povo pudesse exercer a sua cidadania e, é claro, pagar impostos, tá certo? Então ele viu que para manter paz foi melhor sim, né, adotar o cristianismo como religião oficial do império, tá bom? Então vamos continuar a leitura aqui. Josineide Lima, Jesus abençoe poderosamente. Fala Ritinha, Jesus abençoe poderosamente. Anderson Araújo, Jesus abençoe poderosamente. Canal Segunda Opinião Ricardo Costa, Jesus abençoe poderosamente. Confira o canal, amados. Segunda Opinião Ricardo Costa, confira lá em Jesus Name, tá certo? Tá certo? Ô pastor Ricardo, ô pastor, envia pra mim um pix, viu pastor? Envia pra mim um pix aí, porque tem que jogar mi pros patos, pastor. Tá certo? Vamos lá?
Vamos lá? Sequência na leitura. Pois eu não vim de Cuiabá aqui para brincar, né? Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. Cante. Isso, obrigado. Muito obrigado, viu, cara? Vai ser muito bem recebido, viu? Vamos seguir aqui a leitura. Eu espero que vocês estejam achando interessante. Espero que vocês estejam dando like. Espero também que vocês estejam compartilhando essa live, tá? Me ajuda aí por gentileza, viu? Eu tentei fazer uma coisa hoje aqui o dia inteiro em casa para promover uma coisa diferente para vocês e não consegui. Isso que tá aqui agora é resultado de algo que não deu certo, mas eu até achei bonitinho. Vamos lá, a leitura. É importante entender a tática de Constantino, porque ele foi o útero que concebeu o edifício da igreja. O pensamento de Constantino era dominado pela superstição e pela magia pagã. Mesmo após tornar-se imperador, ele permitiu às velhas instituições pagãs permanecerem como eram antes. Mesmo após sua conversão ao cristianismo, que muitos interpretam como conversão entre muitas aspas, né? Mesmo após sua conversão ao cristianismo, Constantino nunca abandonou sua adoração ao Deus Sol. Ele manteve a imagem do Sol cunhada na moeda. Ele montou uma estátua do Deus Sol, que sustentava sua própria imagem no foro de Constantinopla, né? A sua nova capital. Hoje Constantinopla é Istambul, né? Constantino também mandou construir uma estátua da deusa Cibele, embora apresentada em postura de adoração cristã. Historiadores continuam a debater se Constantino foi ou não um genuíno cristão. O fato de ter ordenado a execução do seu filho mais velho, seu sobrinho e seu cunhado não fortalece o expediente no que diz respeito à sua conversão, mas não estamos aqui para levar avante este tipo de discussão. Se eu tivesse lembrado desse parágrafo aqui, também nem tinha lido, por perda de tempo, saiu do assunto. Em 321 d.C., Constantino decretou o domingo como dia de descanso, um feriado legal. Parece que a intenção de Constantino era honrar ao deus Mitra, o sol invencível. Constantino descreveu, presta bem atenção nisso daqui, porque tem algo a pontuar aqui. Eu vou ler de novo, mas você já não vai tirando aí conclusões precipitadas. Ah, tá vendo aí por que hoje é domingo, não é sábado mais? Pera aí. Segura a onda aí. Vou ler de novo. Em 321 d.C., Constantino decretou o domingo como dia de descanso, um feriado legal. Parece que a intenção de Constantino era honrar ao deus Mitra, o sol invencível. Constantino descreveu o domingo como o dia do sol, confirmando sua afinidade com a adoração do sol. As escavações de São Pedro de Roma descobriram um mosaico de Cristo como o sol invencível. Tá certo? Olha só, gente, o que acontece aqui? Pave oficial, Pastor Luiz Sica, Jesus abençoe poderosamente. Boa noite. Guto Maranhão está na área. Eu não vou querer esse abraço não. Vai abraçar o capeta. Manda ele abraçar o capeta. Eu não quero abraço desse homem não. É assim que funciona. É assim, vai abraçar o cão chupando limão. Vai abraçar o cão chupando limão. Tá certo? Olha só, gente.
Muitos sabatistas, né, se apoiam aí nessa informação de que foi estabelecido aí por Constantino a guarda do domingo, a observação do domingo, vamos dizer desta forma, em detrimento ao sábado, né? E essa guarda do domingo, ela estava carregada de paganismo, tá certo? Isso é uma interpretação particular. Isso muitos escritores até apontam isso daí, tá certo? Com base em quê? Com base em algumas referências e algumas informações muito prejudicadas por teorias da conspiração, tá certo? Um dia a gente pode vir aqui trazer essa questão de sábado ou domingo, como é que é, o que é, pode ou não pode, tá? Qual que é o problema de ser domingo, qual é o problema de continuar sábado. A gente pode trazer isso aqui a qualquer momento, tá bom? Então, esse livro ele é muito bom, mas você tem que ter muito cuidado na leitura, tá? Porque você pode sim estar tropeçando em alguma expressividade rancorosa, tá? do escritor para com o sistema religioso, tá bom? Este livro eu não recomendo para ninguém. Eu não recomendo para ninguém. Eu tô lendo aqui porque eu tô lendo e tô explicando. Agora, para deixar alguém ler sozinho, tem que ser maduro na fé, tem que ser homem, tem que ser mulher, tá? Maduro e madura. Ultra Seven, Jesus abençoe poderosamente. Gente, vai deixando o like aí, tá bom? Vai deixando o like e vai compartilhando, tá? Por favor, faça isso daí, ó. Oh, meu Deus do céu, já apareceu 37 pessoas aqui, ó, manteve 18 e só 15 likes. Ô, gente, faz isso não. Faz isso não, gente. Ajuda o gordinho a trabalhar, por favor, né? Por favor, ajuda o gordinho aí a trabalhar. Tá certo? Vamos lá. Praticamente, até o dia de sua morte, até o dia da morte de Constantino, entre parênteses, agia como um sumo sacerdote pagão. Na realidade, ele detinha o título pagão de Pontifex Maximus, que significa o chefe dos sacerdotes pagãos, tá? No século XV, esse mesmo título chegou a ser o título honorífico do Papa Católico, né? Então aí a gente vai vendo, né? A gente vai vendo como que as coisas, vamos dizer, nada cria, né? Tudo se copia e a matriz não é lá boa desse tanto, é isso? Constantino usou decorações, olha pra você ver. Foca aqui no gordinho agora. Foca aqui na voz do gordinho. Foca na voz do gordinho. Foca na leitura do gordinho, tá certo? Foca na leitura do gordinho. Vamos lá. Eu falei pra você que eu ia contar pra você uma história oculta. Eu falei pra você, seu pastor não vai te contar porque o cara não conhece nem de Bíblia, quanto mais de história, né? Constantino usou decorações e rituais, tanto pagãos como cristãos, na dedicatória à sua nova capital, Constantinopla. Ele utilizou fórmulas de magia pagã para proteger as colheitas e sanar as enfermidades. Além disso, toda a evidência histórica indica que Constantino era egomaníaco quando construiu a nova Igreja dos Apóstolos. Ele erigiu monumentos aos 12 apóstolos, aos quais ladeavam um único sepulcro central. Esta tumba Constantino reservou para si mesmo, nomeando-se o 13º principal. Tinha que ser, né? É o 13, né? Tinha que ser 13. Tinha que ser 13, né? O 13º e principal apóstolo. Tinha que ser, bicho.
Tinha que... É impressionante, rapaz. Eu vou até ler esse livro de novo. Tem que ler esse livro de novo. Presta atenção aí, mestre Ricardo. Presta atenção aí. O homem disse que era o 13º apóstolo, né? Eu sou o 13º apóstolo, companheiro. Ah, meu Deus do céu. Constantino não apenas deu continuidade à prática pagã de venerações aos mortos, mas ele também pretendeu incluir-se no rol destes mortos ilustres. Constantino também fortaleceu a noção pagã de objetos e espaços sagrados, devido principalmente à sua influência. O comércio de relíquias passou a ser bem comum na igreja. Pelo século XIV, veja só, perdão, 14 não, aqui é 4. Veja só, um dos pontos que culminaram na Reforma Protestante, um dos pontos, vamos lá, você tem a cobrança das indulgências, você tem a autoridade papal, tá? Essa aí foi uma questão, a infalibilidade papal, né? Tá certo? E uma outra questão que eu quero deixar claro aqui, né? A venda de relíquias. Mas não é isso que a gente tem agora. Agora a gente tem vamos dizer, nós temos uma filha feia, né, de uma matriz horrorosa, tá certo? Hoje você tem aí o feijão, você tem a rosa, toda essa pataquada pentecostal e neopentecostal, tá certo? Mas no passado você tinha as relíquias sagradas, que era o quê? Diziam que alguém tinha o coração de São Pedro. Se eu não me engano, até o próprio rei Alfredo I, né, de Wessex, Inglaterra, antiga Inglaterra, né? Ele tinha assim um coração de São Pedro. Você tem ideia, né? Ele tinha um coração de São Pedro na caixinha, tá? Então, existia essa questão, essa venda de relíquias, existia aí essa, vamos dizer, a pessoa que detinha aí uma relíquia, ela era considerada pessoa de respeito, pessoa até sagrada, né? No qual ali Deus e os santos estariam, de fato, sempre trabalhando, estão andando diante dele, dando ele vitórias, conquistas e tudo mais. Tá certo? Então, essa questão de relíquias não é de hoje. Então, não foi da época de Martinho Lutero dos pré-reformadores e dos reformadores. Lutero agora, né? Nem dessa época foi um pouquinho antes. Aliás, foi bem antes. Foi século IV. Século IV já tinha essa questão. Século IV já tinha essa questão. Vou ler aqui de novo. Constantino também fortaleceu a noção pagã de objetos e espaços sagrados. Devido principalmente à sua influência, o comércio de relíquias passou a ser bem comum na igreja. Pelo século IV, a obsessão pelas relíquias se disseminou de tal forma que alguns cristãos se posicionaram contra essa prática, definindo-a como uma odiosa observância introduzida nas igrejas sob o disfarce de religião, uma obra de idólatras. Isso é a cristandade passada, né? Hoje não, hoje, não, que o pastor falou que é de Deus. Então, se o pastor falou que é de Deus, né? Hoje é assim. Constantino também se destacou por fazer a fé cristã Constantino também se destacou por trazer à fé cristã a ideia de lugar santo, baseado no modelo do santuário pagão. Foi por causa da por causa da nomenclatura do sagrado,
que os cristãos do século IV anexaram a Palestina e a tornaram conhecida como a Terra Santa no século VI. O que mais impressiona é que depois do morto, Constantino foi declarado divino. Este foi um costume aplicado a todos os imperadores pagãos que morreram antes dele. Após isso está entre parênteses, né? Após a morte de Constantino, o Senado proclamou-o Deus pagão e ninguém os impediu de fazer isso. Neste ponto, uma palavra precisa ser dita acerca de Helena, mãe de Constantino. Essa mulher ficou famosa por sua obsessão com relíquias. Em 326 d.C., Helena fez uma peregrinação à Terra Santa. Em 327 d.C., em Jerusalém, ela declarou ter encontrado a cruz e os pregos utilizados na crucificação de Jesus. É isso? Consta que Constantino promoveu a ideia de que os pedacinhos da madeira da cruz de Cristo possuíam poderes mágicos. A verdade é que uma mentalidade de magia pagã operou no imperador Constantino, indiscutivelmente o pai do edifício da igreja. Tá? Então vamos lá. Agora você pensa bem, né, gente? Tem coisa que não dá para entender. Jesus morreu ali por volta do ano 33, né? Por volta do ano 33. De 33 até 327 ou 326 por aí, passou aí 280. Gente, eu cansado, eu não faço nem conta, nem 2 mais 2, tá? Deixa eu calcular aqui, porque eu não sou obrigado, não. Eu calculo o dia inteiro, tá? Calculo o dia inteiro. É 294. Gente, você já imaginou, gente? Prego daquela época, segurar a onda incorruptível, né? Não vai se perder, não vai extraviar, né? A ferrugem não vai comer. Com 294 anos, gente, me ajuda aí. A madeira da cruz não vai se deteriorar. O cupim não vai montar naquele trem. O sol e a chuva em cima daquele trem lá não vai acabar aquele negócio, gente. É cada uma, rapaz. Aí eu lembrei que agora do povo lá que tava fazendo aí uma corrente aí com um camarada aí ano passado, né? O cara prometeu que o pessoal ia ganhar 8 octilhões, algo nesse sentido, assim, ou né? Oiquilhão, o quintilhão, não quer? O mestre, cadê o mestre Sica? Vai lembrar disso, se ele tá aí. Quanto que o cara tava prometendo? É impressionante, gente. É impressionante como é que as pessoas elas olham para essas coisas assim, elas não têm um raciocínio lógico, né? Como é que você mantém aí quase 300 anos redondo? Como é que você mantém aí intacto prego? Era prego, gente, não tinha um tratamento térmico igual tem hoje, né, nesses metais aí, que eles, embora a ferrugem come por fora, mas ele consegue se manter, né, íntegro. Para, gente, não existe isso não. Não existe isso não, gente, me ajuda aí. É brincar com a inteligência alheia mesmo. Andréa RS, Jesus abençoe poderosamente. Jesus abençoe poderosamente. Professor Celso Diório, canal Professor Celso Diório é um membro decanta deste canal. Se inscreva no canal do Professor Celso Diório. Meu irmão, impressionante. E agora, Ex-Universal está na área. Jesus abençoe poderosamente. Os concílios eu posso falar mais tarde, mas eu posso adiantar algo aqui, tá?
Posso adiantar algo aqui hoje, tá bom? Só me lembra, por favor. Só me lembra, por favor. Tá? Luiz Sica aqui não me respondeu, ele deve... Foram octilhões de reais, né? A Casa da Moeda ia ficar no mínimo aí uns 5 anos direto, né? 24 horas por dia só imprimindo dinheiro até que não existe, né, no Brasil, mas vai imprimir octilhões de reais para dar para um crente preguiçoso, mas que tem fé. Ah, meu irmão, me ajuda aí, meu irmão. Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar, não. Ah, me ajuda aí, meu irmão. Eu não vim de Cuiabá aqui pra brincar, não, rapaz. Aqui não tem menino, não. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Tá certo? Vamos lá. O programa de construção de Constantino. Ó, vamos lá, nós estamos entrando aí no assunto. Tá certo? Vamos lá. Depois, aguinha. Depois da viagem de Helena a Jerusalém, em 327, Constantino começou a construir os primeiros edifícios da igreja ao longo do Império Romano. Ao fazê-lo, ele seguiu a trilha pagã de erigir templos para honrar a Deus. Eu poderia, gente, ter começado aqui nesse parágrafo, nesse subtítulo aqui. Eu poderia, tá? Eu achei interessante a gente começar a ler um pouquinho antes. Poderia até ter lido mais 2 páginas antes, tá? Achei interessante para você ir se harmonizando, tá? Você se harmonizando com a época, tá? Com aquela época, com o que estava acontecendo, tá bom? Isso, meu querido, é algo que a gente deve fazer até para ler a Bíblia. Não é pegar lá agora é só vitória. Até que não tem isso, né? Mas você não pega ali um versículo, você não pega um capítulo ali e faz ali aplicação, a reviria na sua vida, não, meu irmão. Muito menos na vida dos outros, não. Pega o texto, lê o texto antes, lê o texto durante, lê o texto depois. Seja preguiçoso não, pelo amor de Deus. Então vamos lá. O programa de construção de Constantino, depois da viagem de Helena a Jerusalém em 327 d.C., Constantino começou a construir os templos, os primeiros edifícios de igrejas ao longo do Império Romano. Ao fazê-lo, ele seguiu a trilha pagã de erigir templos para honrar a Deus, né? Então, no paganismo se erigia templos para honrar a um deus pagão, né? Então, eram vários deuses, né, de cada panteão tem uma pancada de deuses, não é isso? Então, se erigia templos aí a cada um para honra e memória e adoração, né? A esses aí. É interessante o fato de ter nomeado suas igrejas com nomes de santos. A mesma forma que os pagãos nomeavam seus templos com nomes de seus deuses. Ele construiu suas primeiras igrejas entre os cemitérios onde os cristãos honravam seus santos mortos. Quer dizer, ele as construiu sobre os restos mortais dos santos mortos. Por quê? Porque desde pelo menos um século antes, os cemitérios onde os santos foram enterrados eram tidos como Campo Santo. Muitas dessas gigantescas edificações foram construídas sobre as tumbas dos mártires. Essa prática era baseada na ideia de que os mártires tinham o mesmo poder anteriormente atribuído aos deuses pagãos. Mesmo sendo uma prática pagã, os cristãos adotaram esta ideia mordendo o anzol, né? Então eles foram pegos aí
nesta ideia, né? Os mais famosos, entre aspas, espaços santos foram São Pedro, sobre o Monte do Vaticano, erigido em cima da suposta tumba de Pedro, né? Então isso é o que supostamente está lá hoje, o Vaticano lá, né? São Paulo, do lado de fora dos muros da cidade, construída em cima da suposta tumba de Paulo. A deslumbrante e magnífica igreja do Santo Sepulcro de Jerusalém, construída em cima da suposta tumba de Cristo. Olha para você ver. Olha para você ver como é que são as coisas. E a igreja da Natividade, em Belém, construída sobre a suposta gruta onde Cristo nasceu. Tá? E aqui, gente, vale ressaltar uma questão, né? Vale ressaltar uma questão aqui. Você lembra que eu disse que você deve filtrar muito bem o que o autor escreve e tudo mais? Cadê o seu like, gente? Vamos bater 50 likes aqui nessa live. Só 17 pessoas conferindo até agora. Faz isso não. Faz isso não. Lembra que você precisa filtrar muito bem. Rogério Natividade, Jesus abençoe poderosamente. Você precisa filtrar muito bem o que os autores eles falam. Caiam, Jesus abençoe poderosamente. Porque o cara, ele pode estar sendo conduzido, tá? Por sua particular interpretação, motivado ou movido aí por uma angústia, por uma mágoa, tá entendendo? Então você tem que ficar de olho. Por exemplo, o que ele falou aqui, ó. Será que ele falou isso aqui sem conhecimento? Vamos dizer, ele deu orelhada no que ele falou aqui? Não, ele não deu orelhada no que ele falou. Mas, como ele provavelmente, nas suas pesquisas, ele pôde ter considerado, né, alguns materiais que também estão aí ou estavam com uma tendência mais voltada ali para a teoria de conspiração, né? Então ele pode ter vacilado em alguma coisa, ele pode ter mordido o anzol em algum ponto aqui. É isso que eu tô querendo dizer. Por exemplo, ele tá dizendo aqui, ó, construído, ó, Igreja da Natividade em Belém, construída sobre a suposta gruta onde Cristo nasceu. Tá certo? Olha só, gente, tem uma questão aí de onde que Jesus nasceu, tá? Muito comumente falamos manjedoura. A tradição católica, ela vai nos apresentar ali, principalmente final de ano aí com os presépios, né? A manjedoura, né? Aquele lugar onde dizer, como se fosse um paiol, um celeiro, não é isso? Onde fica animais e tudo, e Jesus ficou ali, tá? Só que eu posso até trazer alguém, que foi até alguém que me disse isso de forma bem ampla, que foi o capitão Otto Borges, tá? Para nos mostrar o que de fato é essa manjedoura, né? Essa manjedoura, ela de fato era um estábulo, ou essa manjedoura era um quarto à parte que não constava, tá? Que não constava nos, digamos, vamos dizer aqui, ó. Era um quarto à parte que não constava nos quartos, nos apartamentos e de comum, né? Que de comum eram alugados para os forasteiros e os visitantes. Entendeu? Entendeu? Então, eu vou trazer aqui o mestre Otto aqui para nos dar esse parecer, tá certo? Vou até pedir fazer um videozinho, mandar aqui, eu vou indicar o link aqui nesse vídeo aqui mesmo, tá certo? Então tudo bem, né?
Ao que tudo indica, essa manjedoura era sim um quarto à parte que não constava, né, nos números de quartos que eram alugados para o pessoal se hospedar, certo? Então vamos lá. Constantino construiu 9 igrejas em Roma. Aí, ó, desconectou, conectou de novo. Eu não sei por que tá isso. Nem tá chovendo aqui, gente. Nem tá chovendo aqui. Eu parei aonde, gente? O corte aqui foi muito grande. Como que é o negócio? Tá dando pra ir? Tá dando pra seguir aí? Ó, tô vendo aqui uma resenha aqui histórica aqui, ó. Tem professor Celso e professor Fábio aqui. Eu espero que estejam, né? Espero que estejam prestando atenção aqui na leitura, tá? Espero que esteja prestando atenção na leitura, tá bom? Então vamos lá. Constantino construiu 9 igrejas em Roma e muitas outras em Jerusalém, Belém e Constantinopla. Querido cristão, observe aqui o autor do livro falando para o leitor. As raízes do sagrado, entre aspas, edifício da igreja são completamente pagãs. O edifício da igreja foi inventado por um professo ex-pagão dotado de uma mente completamente pagã. Tais edifícios da igreja foram construídos sobre a ideia pagã de que o morto cria um espaço santo. Por favor, lembre-se disso toda vez que você escutar alguém se referindo a um edifício como casa santa e sagrada de Deus, tá? Esse é o recado que o autor nos traz. Explorando os primeiros edifícios de igrejas. Pelo fato da edificação ser considerada sagrada, o congregante necessitava passar por um ritual de purificação antes de entrar. Então, no século VI, foram constituídos tanques no pátio para que os cristãos pudessem lavar-se antes de entrar no edifício. Os edifícios de Constantino eram espaçosos, magníficos e tidos como dignos de um imperador. Eram tão esplêndidos que seus contemporâneos pagãos notaram que esses gigantescos edifícios imitavam a estrutura dos templos pagãos. E isso não era por acaso. Constantino decorava abundantemente os novos edifícios com arte pagã. Vai vendo. Os edifícios das igrejas construídas por Constantino eram desenhadas exatamente conforme o modelo da basílica. A basílica era o edifício governamental mais comum. Era desenhada segundo o estilo dos templos pagãos, tá? As basílicas cumpriam a mesma função dos auditórios das universidades de hoje, com assentos extremamente confortáveis para acomodar as pessoas dóceis e passivas que presenciavam os eventos. Esta foi uma das razões pelas quais Constantino escolheu o modelo da basílica. Ele também a favoreceu por sua fascinação com a adoração ao sol. As basílicas foram desenhadas de tal maneira que os raios solares caíam sobre o orador enquanto este falava à congregação.
igual aos templos gregos e romanos. As basílicas cristãs foram construídas com a fachada voltada para o leste. Exploremos a basílica cristã por dentro. Era uma réplica exata da basílica romana usada pelos magistrados e oficiais romanos. As basílicas cristãs possuíam uma plataforma elevada de onde os clérigos ministravam. A plataforma tinha uma elevação com vários degraus. Também havia uma grande que separava o clérigo dos leigos. Falando aqui de degrau, né? Também havia uma grade, gente. Também havia uma grade que separava o clero dos leigos. No centro do edifício ficava o altar. Era uma mesa do altar, ou arca coberta por uma tampa. Aqui não está se referindo a uma réplica de Arca da Aliança, mas um baú, tá? Um baú, tá bom? Mas não fazendo menção, não fazendo referência à Arca da Aliança, tá? Que Edir Macedo até tem lá, né? Entre tantos outros. Então vamos lá. No centro do edifício ficava o altar. E era uma mesa, a mesa do altar, ou arca coberta por uma tampa. O altar era considerado o lugar mais santo do edifício por duas razões. Primeiramente, este continha relíquias dos mártires. Após o século V, a presença de uma relíquia no altar era essencial para a legitimação da igreja. Em segundo lugar, a Eucaristia, o pão e o cálice, estavam sobre o altar. A Eucaristia agora visa como um sacrifício sagrado. Pera aí, gente. Começou minha vista a embaçar aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vamos lá, aumentar um pouquinho. Vamos aumentar aqui um pouquinho. A Eucaristia, agora vista como um sacrifício sagrado, era oferecida sobre o altar, por serem considerados como homens santos. Apenas e tão somente ao clero era permitido receber a Eucaristia dentro do cercado de grade lá, né? Em frente ao altar havia a cadeira do bispo, chamada de cátedra. A expressão ex-cátedra deriva desta cadeira. Ex-cátedra significa desde o trono. A cadeira do bispo, ou trono, segundo seu nome original, era maior e mais elegante dentro do edifício. Esta cadeira ficava no lugar da cadeira do juiz da Basílica Romana. Era rodeada por duas fileiras de cadeiras conservadas para os anciãos, ou reservada para os anciãos, perdão. O sermão era pregado desde a cadeira do bispo. O poder e a autoridade repousavam nesta cadeira. A cadeira era coberta por um pano feito de linho branco. Os anciãos e diáconos se sentaram em ambos os lados, formando um semicírculo. A distinção hierárquica encravada na arquitetura da basílica era inconfundível. É interessante que a maioria dos edifícios das igrejas modernas possuem cadeiras especiais para o pastor e seus auxiliares situados sobre a plataforma atrás do púlpito. Então aqui já está falando o que tem hoje, que é baseado no que foi feito no passado, não é isso?
Vamos lá. É interessante que a maioria dos edifícios das igrejas modernas possuem cadeiras especiais para o pastor, coisa que eu acho ridículo, coisa que eu acho uma parada muito baranga, muito cafona, muito brega, né? Que parada brega, rapaz, que parada cafona, né? Passou a sentar na cadeira especial. Ô, meu irmão, é falta de uma picareta, sabe? Falta de uma picareta, falta de uma pá de massa. Falta disso. É interessante que a maioria dos edifícios das igrejas modernas possuem cadeiras especiais para o pastor e os seus auxiliares situadas sobre a plataforma atrás do púlpito, assim como no caso do trono do bispo. A cadeira do pastor geralmente é a maior. Tudo isso são vestígios da basílica pagã. Tá vendo? Somando-se a tudo isso, Constantino não destruiu templos pagãos em sua larga escala, nem tampouco as fechou. Em alguns lugares, os templos pagãos existentes foram esvaziados de seus ídolos e convertidos em edifícios cristãos. Os cristãos usaram materiais nas ruínas de templos pagãos e construíram novos edifícios cristãos neste lugar. Tá certo? Tá certo? Então, gente, vamos aprendendo aqui, vamos entendendo aqui como que a coisa funciona. Vamos entendendo aqui como que... Por que tem isso aqui hoje? Tem isso aqui hoje porque no passado já tinha. Hoje é só uma cópia porca, uma cópia mal feita do que foi feito no passado. Né? Não é isso daí? E engraçado, né? No passado se fazia por crença, né? No passado se fazia por crença, porque querendo ou não, o paganismo é uma crença. Então se fazia por crença. Então se imitava um pagão porque já tinha ali uma crença, já tinha ali uma ideia já pré-estabelecida, né? Hoje não, hoje se copia igual porque, primeiro, né, tem-se preguiça de estudar, conhecer a sua própria história, e outra, né, hoje se faz todo esse tipo de coisa, pois isso vai refletir ali no ego da pessoa, né? Então, se eu sou pastor, eu tenho que ter uma cadeira, ela tem que estar elevada, ela tem que ser diferente de todas as outras, afinal de contas, eu sou o líder, eu sou o pastor, não é isso? É assim que funciona, meu irmão. É assim que funciona, meu irmão. Mestre, mas a Igreja Católica de hoje é a mesma do passado praticamente. É a mesma do passado praticamente. Pois eu quero até ver, fazer um estudo aqui sobre essa questão da Eucaristia. Vamos dizer, a ideia é muito boa, mas não é bíblica. A ideia é muito boa, mas não é bíblica. Vamos aqui, vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. Olha só. As maiores influências no culto. Vamos lá, as maiores influências no culto. O edifício da igreja produziu mudanças significativas na adoração cristã. Presta atenção, gente. Presta atenção. O edifício da igreja produziu mudanças significativas na adoração cristã, pelo fato do imperador ser a, entre aspas, personalidade número 1 da igreja. Um simples cerimonial não era suficiente para poder honrá-lo. A pompa e os rituais da corte imperial foram adotados pela liturgia cristã. Então presta atenção. Nós já falamos do templo, do templo de pedra. Nós já falamos do templo de pedra. Nós já falamos do motivo de ser deles, né? Agora nós vamos falar do que vai ter dentro do templo de pedra. Nós vamos falar o que está dentro dos templos de pedra. Presta atenção. Presta atenção aqui, ó. Aqui, ó.
O edifício da igreja produziu mudanças significativas na adoração cristã. Pelo fato do imperador ser a personalidade número 1 da igreja, um simples cerimonial não era suficiente para poder honrá-lo. A pompa e os rituais da corte imperial foram adotados pela liturgia cristã. Então os rituais, toda aquela indumentária, todo aquele glamour imperial, ele foi adotado, foi acrescentado na liturgia da igreja. Presta atenção. Ray Castro, Jesus abençoe poderosamente. Era costume dos imperadores romanos serem precedidos por luzeiros, né? Ou seja, antes de chegar, já tinha ali luminares iluminando ali o caminho da chegada ali do imperador, tá bom? Era costume dos imperadores romanos serem precedidos por luzeiros quando apareciam em público. Esses luzeiros eram acompanhados de uma tina incandescente cheia de especiarias aromáticas. Seguindo as normas deste costume, Constantino introduziu as velas e a queima de incenso como parte dos cultos na igreja. Aqui, quando fala Constantino inseriu, eu tenho por padrão entender que de fato a igreja, o clero que de fato introduziu para poder agradar. Ela introduziu para agradar, ela não introduziu por... Eu entendo assim. Ela não introduziu por uma imposição de Constantino. Mas de livre e espontânea vontade, né? O clero que era sincrético, ele foi adicionando as coisas para poder agradar aquele que de fato, né, deu liberdade, deu livre conduto para aquele povo ali ser cristão, tá? Toda essa parafernália acompanhava o clero quando ele estava em cena. Sobre o reino de Constantino, os clérigos que usavam roupas normais no princípio, presta atenção. Essa aqui é a página 54, na metade dela, presta atenção. Sob o reino de Constantino, presta atenção, os clérigos que usavam roupas normais no princípio passaram a vestir-se com roupa especial. Que tipo de roupa especial era esta? Eram peças do vestuário dos oficiais romanos. Ademais, se introduziram vários gestos de respeito aos membros do clero que eram semelhantes aos dedicados aos oficiais romanos. Também foi adotado o costume romano de iniciar o culto com músicas ou com músicos profissionais. Para este propósito, corais foram treinados e trazidos para a igreja cristã. O culto tornou-se mais profissional, mais dramático, mais cerimonial. Você tá vendo aí? Todas essas características foram copiadas da cultura greco-romana e diretamente inseridas nas atividades da igreja cristã. A cristandade no século XIV foi profundamente moldada pelo paganismo grego e pelo imperialismo romano. O resultado imediato de tudo isso foi uma perda da intimidade e a participação aberta. Enquanto os clérigos profissionais dirigiam os atos do culto, os leigos os observavam como meros espectadores. Como prontamente admite um erudito católico, com a vinda de Constantino, abre aspas, vários costumes da velha cultura romana fluíram para a liturgia cristã. Até mesmo o cerimonial envolvendo
o antigo culto ao imperador enquanto deidade encontrou lugar no culto da igreja, apenas em seu formato secular. Fecha aspas. Constantino promoveu a paz para todos os cristãos. Sob o seu reino, a fé cristã foi legitimada. Na realidade, esta superou em tamanho tanto o judaísmo como o paganismo. Por estas razões, os cristãos viram a ascensão de Constantino ao trono do império como um ato de Deus. Essa questão de Constantino ele chegar ao trono imperial, né? Isso foi uma concessão, foi uma bênção de Deus sobre Constantino. Como um instrumento de Deus para resgatá-los, agora a cultura cristã e a cultura romana eram moldados conjuntamente. Os edifícios cristãos revelam que a igreja, de uma ou de outra forma, fechou uma íntima aliança com a cultura pagã. Conforme disse Will Durant, as ilhas pagãs permaneceram na propagação do mar cristão. Isso representou um trágico distanciamento da simplicidade primitiva que a Igreja de Cristo Jesus conheceu. Tá certo? Só para encerrar aqui, a gente vai comentar, tá? Só para encerrar aqui, para a gente comentar um pouquinho. Quer ver? O edifício cristão revela que a igreja... aqui livro que Will Durant e tal. Os cristãos do século I eram avessos ao mundo e evitaram qualquer contato com o paganismo. Esses eram os cristãos raiz, igreja primitiva. Então vamos lá. Os cristãos do século I eram avessos ao mundo e evitaram qualquer contato com o paganismo. Com o paganismo. Tudo isso mudou durante o século IV, quando a igreja emergiu como uma instituição pública no mundo e começou a absorver, entre aspas, né? Começou a absorver e cristianizar ideias e práticas religiosas pagãs. Como disse certo historiador, o edifício da igreja substituiu o templo. O patrimônio da igreja substituiu as terras e os tesouros dos templos. Fechou aspas. Sob Constantino, todas as propriedades da igreja eram isentas de impostos. Consequentemente, a história do edifício da igreja é a triste saga do cristianismo adotando práticas da cultura pagã. Foi uma adoção que transformou radicalmente a cara da nossa fé. Os edifícios das igrejas das eras Constantino e pós-Constantino tornaram-se santuários sagrados. Os cristãos abraçaram o conceito de templo. Eles se impregnaram com a ideia pagã de que existe um lugar especial onde Deus mora e mora de uma maneira especial, e que este lugar é feito por mãos humanas. Como os demais costumes pagãos absorvidos pela fé cristã, abre parêntese, liturgia, sermão, veste clerical, estrutura hierárquica de liderança, etc., fecha parêntese, os cristãos do terceiro e quarto século atribuíram incorretamente a origem do edifício da igreja ao Antigo Testamento. O edifício da igreja não foi inspirado no Antigo Testamento. O edifício da igreja foi adotado diretamente da cultura pagã, conforme já vimos. Rituais solenes e sacramentais se infiltraram nos cultos da igreja pela via do misticismo do culto pagão.
e foram justificados da mesma forma que muitas outras coisas, com alguma referência do Antigo Testamento. Sempre assim, é da base a uma heresia, dá um pulinho lá no Antigo Testamento que você acha aí uma pseudo-base, né? É sempre assim, é assim até hoje. Usar o Antigo Testamento como justificativa para o edifício da igreja, prestem bem atenção, usar o Antigo Testamento como justificativa para o edifício da igreja é não apenas incorreto, como também contraproducente. Isso. Também contraproducente. Eu não conheço essa palavra. Contraproducente é sem procedência, né? Sem procedência. É sem quero até ver aqui. Realmente eu não conheço essa palavra aqui. O que produz resultado oposto ao esperado, contraprodutivo, né? Que legal, que legal. O que prova o contrário do que se tinha intenção de provar. Então é isso daí. Então é isso. Gente, cadê o like? O povo já sumiu, ó. Só 16 pessoas conferindo. É muito triste, meu irmão. É muito triste. É muito triste. Eu acho que eu vou começar a falar de Francisco Evangelista, sabe? O povo gosta disso. Eu vou fazer isso. Falar de Francisco Evangelista, né? Cláudio Correia, Jesus abençoe, meu irmão. Usar o Antigo Testamento como justificativa para o edifício da igreja é não apenas incorreto, como também contraproducente. A velha parafernália mosaica de sacerdotes sagrados, edifícios sagrados, rituais sagrados e objetos sagrados foi destruída para sempre na cruz de Cristo. Além disso, no lugar de tudo isso foi colocado um organismo sem hierarquia, sem rituais, sem liturgia, chamado eclésia. A igreja, a eclésia, que é eu e você juntos. Eu e você juntos. Eclésia é eu e você juntos. A eclésia é o que vai falar lá em Hebreus 10, se eu não me engano, 24. Tá? Tá certo? Deixa eu abrir aqui rapidinho aqui. Aquilo ali é eclésia. Eclésia é isso daqui, ó. Eclésia. 24, 25, né? 24. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, não deixando a nossa congregação, não deixando a nossa eclesia ou eclésia, né? Que é o que? É um ajuntamento. O ajuntamento não é em espaço físico específico. O ajuntamento é onde der. O importante do ajuntamento não é o local. O importante do ajuntamento são as pessoas. O importante do ajuntamento é quando eu e você e eu estamos ali em uma só fé, em um só amor, em um só espírito, buscando a face do Senhor, rendendo a Ele sacrifícios de louvor. Pronto, aí a eclésia funcionando, a eclésia reunida. É isso aí que é a eclésia. É quando membros do corpo de Cristo se unem, tá? Se unem para que de forma racional promoverem culto a Deus, tá bom? Essa aí é a eclésia. Gente, cadê o like, gente? Gente, vamos tentar, já tem quase aí, ó, 1h20 aí, ó, não deu 40 likes ainda, gente.
É mistério demais. É muito mistério nas terras de Calacé. Eu vou voltar a falar do Francisco Evangelista. Vou começar porque... Vou começar porque é assim, né? Olha só, gente. Então... Muita modéstia. Aqui. Obrigado, Cláudio Corrêa. Então, amados... O que a gente pode considerar, nós podemos compreender acerca dessas coisas. Não, filha, tô brincando, não vou mexer com isso não. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Vamos lá, meus amados. Gente, você já compartilhou? Você já deixou o seu like? Você já se inscreveu? Você que tá na moita aí, se inscreva, rapaz. Se inscreva. Se você não se inscrever aqui hoje, você vai ter um pesadelo essa noite, tá? Vai ter um pesadelo essa noite. Viu? Vai ter um pesadelo essa noite com ela. Com ela. A princesinha das heresias, né? Dona Nadir, né? Dona Nadir. Viu? Dona Nadir. Ela vai dizer pra você que é pecado sim. Se no dia seguinte você for namorar com seu cônjuge, você pode ter certeza, viu? Você não vai conseguir falar um A. Vai ficar mudo. Essa é a maldição da Nadir, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Então, amados, nós observamos aqui, né, que de fato muitas das coisas que existem hoje não deveria ter existido. Muitas dessas coisas elas têm sua raiz o paganismo, o misticismo, o sincretismo religioso, tá certo? Não era para ter na verdade, gente, quando você olha para a igreja primitiva, quando você lê em Atos dos Apóstolos, tá certo? Quando você lê em Atos dos Apóstolos, você observa que aquela igreja, ela não tem praticamente nada a ver com a igreja de hoje. E você pode olhar com praticamente todas as igrejas aqui deste mundo, nenhuma delas está aí pelo menos aí 50% pareado com a igreja primitiva. Olha só, a palavra vai dizer que, olha, a turma estava junta, tinha tudo em comum, estavam unânimes na oração, na comunhão, no partir do pão, era grande o amor entre eles, eram realizadas obras não para serem salvos, mas eram realizadas obras porque eles eram salvos, obras que davam sim assistência aos necessitados, obras também que auxiliavam os apóstolos no tocante à missão, tá? O sustento, tá? Sustento missionário, tá bom? Era essa a igreja. A palavra vai dizer lá no final de Atos capítulo 2, estavam todos os dias reunidos, as pessoas olhavam para aquele ajuntamento, admiravam aquele ajuntamento. Aqui eu estou fazendo, né, estou considerando, né, não é que eu esteja fazendo inferência, mas o texto me aponta isso, tá bom? O texto me aponta isso. Pai, quem estava ao redor daquele ajuntamento, via aquele ajuntamento maravilhoso, né? Via aquele ajuntamento que o pessoal era unânime, o pessoal tinha amor, tá certo? O pessoal falava a mesma língua, né? Tá todo, quando eu estou falando que o povo falava a mesma língua, eu estou querendo dizer que o povo estava em concordância um com o outro.
O povo era unânime. Ela vai dizer que a cada dia o Senhor acrescentava aquele ajuntamento pessoas que iam se salvar, pessoas que se salvariam. Por quê? Aquilo ali é evangelismo. A unidade, a comunhão daquele povo era um evangelismo. As pessoas viam, ficavam impressionadas e logo desejavam, almejavam fazer parte daquele movimento. E aquele movimento crescia. Tá entendendo? Hoje, meu irmão, o que você tem? Por exemplo, Mário, Jesus te abençoe poderosamente. Ah, Francisco é um idiota. Francisco é um idiota, é um palhaço. Veja bem aqui comigo. Veja bem aqui com o gordinho. Eu conheci uma igreja, eu conheci um pastor e pastor muito sincero no seu trabalho. Pastor não via ele como cão guloso de forma alguma. Até mesmo eu participava muito da vida dele, do dia a dia dele e da família, né? Eu sabia quanto que entrava mais ou menos de dízimos e ofertas. Eu sabia quanto que era o valor do aluguel da igreja, né, do templo, né, do salão. Eu sabia quanto que era o aluguel dele. Eu conhecia o carro dele, eu conhecia o consumo de combustível do carro dele, conhecia a despesa que o carro dava lá com o mecânico. Eu conhecia a compra, o supermercado desse pastor. Eu conhecia. Então, eu posso dizer sem medo de errar que é um pastor íntegro. A questão dos dízimos e das ofertas, homem íntegro. Não enriqueceu com o evangelho, né? Tá pobre igual eu mesmo, questão de evangelho, né? Graças a Deus. Eu morra miserável no tocante ao evangelicalismo, tá? Que eu morra miserável. Não quero saber de um centavo de ninguém, nem que seja para poder dar milho para um pato meu. Vamos lá. Esse pastor, com toda a sua humildade, esse pastor com todo o seu amor, ele atraía pessoas para aquela instituição, para aquela obra, tá bom? Atraía pessoas para lá. Só que ele tinha um grande problema, na verdade ele tem um grande problema, que é a sua esposa. Como assim, pastor? A esposa do homem é problema para o homem? A esposa, dependendo da esposa do homem, é problema para o homem. Assim como dependendo do homem para a mulher, é problema para a mulher, tá? O que acontece? Essa mulher, ela tem assim um certo complexo de inferioridade, não sei, ou só ciúmes em excesso mesmo. Enquanto tava entrando mulher feia, tá? Tô falando rasgado mesmo, papo reto aqui, tá? Aqui é o pastor Renner das Matas Fechadas. Tô falando rasgado, tá? É o pastor Renner das Matas Fechadas, tá? Enquanto estava entrando mulher feia na igreja, homem, jovem, adolescente, enquanto estava entrando, estava tudo certo. A igreja ia crescendo. Meu irmão, quando entrava uma mulher bonita para essa igreja, seja ela a idade que for, entendeu? E eu na época solteiro, meu irmão, a que chegava uma mulher lá, a moça nova lá,
falei assim, não, vou casar. Agora eu vou casar de Comanaia Sébia. Oh, aleluia. Meu filho, não dava tempo. Não dava tempo porque a esposa deste pastor, ela começava a criar contenda, começava a criar intriga, começava a criar conversinha. E aí saía essa mulher bonita, saía com a família dela, né? Quando era mulher casada, saía. Só que o tempo que elas ficavam, pelo fato da igreja ser uma igreja que tinha essa visão de família mesmo, aquela coisa toda, e eu vejo que também era muita ilusão. Vamos dizer, eu era da família quando eu estava ajudando, né? Eu era da família. Mas na hora que eu tinha que falar a verdade com alguém, eu era o rebelde, né? Eu era o rebelde, tá certo? Aí eu era o roqueiro que precisava se converter. Mas enquanto tava rolando, ó, aí tava tranquilo. Vamos lá. E pelo fato dessa igreja ela ser muito familiar, né? Muita amizade, pois buscavam isso, pois tentavam imitar e copiar a igreja primitiva de fato. Até que tentava. Só que aí, com a língua, essa esposa do pastor tirava da igreja. Quando tirava 2, 3 casas. Saía de 8 a 12 pessoas de uma vez. E sempre aquela coisa, né? Não, é rebelde. Saiu porque é rebelde. É espírito de rebelião. É sempre essa palhaçada, né? É sempre aí essa palhaçada. Tá entendendo? E foi assim. Aí essa família aí da moça, ou da esposa, né? Da mulher casada que era bonita, ela saía. Como eu tinha contato com outras pessoas lá de dentro já, as pessoas elas entendiam, viam o tamanho do absurdo e saía. E essa mulher, essa esposa de pastor via pombagira até debaixo da sandália das mulheres. Via pombagira até na sola da rasteirinha, meu irmão. Não tinha condição. É pombagira, isso é espírito de Jezabel. Essa mulher tá com o espírito de Jezabel, viu? A gente tem que orar aqui. Vamos chamar essa irmã aqui no círculo de oração das irmãs. Vamos pedir pra orar. Ela fazia isso. Aí convocava a oração entre as irmãs. Era só irmã. Chegava lá e falava assim: ó, irmã, ó, tô vendo aí um espírito de pombagira de Comanaia Sébia Alabácia. E aí ficava naquela. Aí começava a pregar pra mulher. Começava a jogar as coisas, entendeu? Tipo, jogando situações como se estivesse fazendo parte da realidade da mulher. E aí pronto, meu irmão. Não demorava muito, a pessoa saía fora e ia um monte junto. Era assim. Infelizmente era assim. Gente, cadê o povo, gente? Só 35 likes não pode, né, velho? Eu vou até terminar essa live. O pessoal não tá gostando da live, não. Terminar esse trem aqui, né? Terminar. Ou então o povo tá vendo novela, né? Impressionante. Ou então o povo tá lá vendo a Nadir, né? Impressionante. Então a igreja primitiva, ela cresceu sem as parafernálias que a igreja contemporânea ela tem usufruído, entendeu? Hoje a gente fala muito do teatro. Não pode, o teatro não faz parte da liturgia. É muita coisa que não faz parte da liturgia, meu irmão. Dança não faz parte. Coreografia não faz parte. Coral não faz parte. Não faz parte. Não tinha isso na igreja primitiva. Os supostos levitas
Não faz parte. Não faz parte. Pastor no lugar alto para ser visto, não faz parte. Vejo problema nisso? Se for olhar bem, isso aí auxilia. Auxilia. Mas hoje tem microfone, meu irmão. Então você pode estar sentado aí em uma roda de pessoas ali e tá falando. Né? Não tem problema. Agora, que facilita? Facilita. É melhor para quem tá hoje dentro da igreja, olhando num ponto só, vendo o cara pregar? Não é mais fácil? É mais fácil. Se concentra melhor. Entendeu? Não vejo lá problema nisso. O que eu vejo problema? Cadeiras especiais. A cadeira do pastor, a cadeira da mulher do pastor. Que coisa mais cafona, né, meu irmão? Você vai lá, você vê lá que escuto lá da Assembleia de Deus, ali, Camboriú, ali, os gideões mercenários, né? Você vê lá, aí você vê lá o pregador, você vê aquele monte de sem o que fazer ali atrás dele ali, né? Em outros grandes templos aí da Assembleia de Deus aí também você vê, né? Tem ali o púlpito, aí você tem ali aquelas poltronas tipo estilo, né? Poltronas de cinema, né? Lá atrás, meio que arquibancada, né? Você vê lá os grandes homens de Deus sentam ali, ó. Ah, mas não tem lugar para sentar aqui embaixo não, mas tem um lugar lá em cima lá. Não, pode não, porque lá é só pastor e diácono que senta lá, e presbítero. Não, você não, você é membro, você é da membresia, você tem que tentar arrumar um lugar para você. Se não achar, você fica em pé. Ou senta no corredor. Porque é assim. Acho muito brega essa parada, essa questão de diferenciação de cadeira. Pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus, né? Me ajuda aí, né, meu irmão? Me ajuda aí, não? Sério mesmo, viu, meu irmão? Tem cabimento não. Tem cabimento nenhum isso daí. Com Zé Carlos de Lima, você nem fala se não der o dízimo para ele. Para ele, fala sério. Aí é analfabetismo funcional, né? Já existem aí inúmeros argumentos já de cunho bíblico, né? Com base bíblica, né? Para refutar essa questão de dízimo nos tempos de hoje para nós, igreja, né? Mas eles preferem ali. Eu acredito que uns até sabem que não tem nada a ver essa questão de dízimo mais, sabe? Mas eles preferem manter ali a postura, porque senão vai cortar na fonte, né? Ah, pastor Reina, mas se não der o dízimo, a igreja fecha. Meu irmão, a igreja nunca era para ter aberto portas. Ah, pastor Reina, mas se não der dízimo, que agora eu vou falar, meu irmão. Vou até tirar isso daqui. Ah, não, agora sim. Agora sim, eu ia encerrar a live, agora não vou encerrar também, não. Não, pastor Renner, mas você tá falando, você tá pregando contra aí o dízimo? Mas que é isso, pastor? Você não pode falar isso, não. E se não é o dízimo, você não mantém a igreja. E quem disse que era para ter igreja para ser mantida, meu amigo? Quem foi que falou? Quem te contou que tem que ter igreja para ser mantida? Quem disse isso? Quem disse isso? Ah, pastor, mas não, a igreja, através dos dízimos, ela tem ação social e ajuda as pessoas. Meu irmão, me fala que igreja é essa que eu vou fazer uma campanha para mandar o pessoal ir para lá, para essa igreja. Que igreja faz isso? Eu sei que existem igrejas que fazem isso mesmo. Mas nesse multiverso de igrejas que tem hoje no Brasil, acho que você chega assim, dentro de uma cidade, você pode contar nos dedos quantas igrejas que trabalham a sério. Para contar nos dedos quantos pastores que não tá trocando de carro, de casa e de mulher.
de traveco também. Hoje não tem, né? Hoje não tem mais isso, né? É assim. E aí? Ah, mas a igreja que eu congrego é uma bênção. Que bom, meu irmão. Me fala que igreja é e vamos fazer uma campanha aqui, convidar o pessoal para ir para lá. Tá? Mas essa necessidade de arrecadação para manter esta obra, porque eles falam que igreja é obra. Não. A obra é quando eu e você e eu, nós testemunhamos acerca de Cristo, pregando, anunciando ao nosso Senhor Jesus Salvador. Essa aí é a verdadeira obra. O resto é serviço. Distribuir ali o folheto na portaria da igreja lá é serviço, não é obra. Tocar a cantina da igreja é serviço, não é obra. Coisa que até nem deveria existir. É? Tocar um louvorzinho lá é serviço, não é obra. Não é obra. Só existe uma obra. Só existe uma obra. O que é fazer a obra? Só existe uma resposta para quando a questão é: o que é fazer a obra de Deus? Fazer a obra de Deus é anunciar a Jesus Cristo e o seu reino e a sua justiça. Isso aí é a obra. O resto é serviço. O pastor está pregando, é serviço, não é obra. Fiz a limpeza lá do templo, é serviço, não é obra. É serviço, não é obra. A obra de Deus nunca precisou de dinheiro. Porque para pregar, você faz de graça. Você pode fazer de graça. Hoje, pregar o evangelho, né? Falar de Jesus, você prega de graça. Pode ir em qualquer lugar, falar de Jesus, 0800, de graça. Isso é fazer a obra. Para a obra, nunca foi necessário dinheiro. Ah, pastor Renner, mas e os missionários? Ah, meu irmão, para com isso. Você está falando comigo de obra missionária, meu irmão? Está falando que a igreja ela precisa ser mantida com os dízimos e as ofertas para sustentar a obra missionária, meu irmão? Meu irmão, enquanto seu pastor está trocando de mulher, o missionário ele está trocando de havaiana. Ele está trocando de havaiana. Ele tem dois pares. Um par estragou, o outro par ele está usando. Na hora que estraga do pé direito do primeiro par e o pé esquerdo do segundo par, ele vai e junta, né? Um de um par e o outro de outro par. É isso aí que missionário na obra tá trocando, meu irmão. O missionário que sai do Brasil para falar de Jesus Cristo, ele tá trocando de havaiana, meu irmão. Agora esses palhaços, esses animais heréticos que saem daí para falar de prosperidade, sai daí para falar de triunfalismo, falar de confissão positiva, sai aí para pregar Alá Benirim, sai para proclamar ideias de Kenneth Reagan, sai aí para endossar falas aí qual que é o nome da mulher? Qual que é o nome da mulher? Falei o nome dessa mulher ontem lá na live do Pedrosa. E tá uma febre, o pessoal tá lendo muito o livro dessa mulher aí e acha que tá... É o que eu falo, gente. Vai ler livro, entenda a história da pessoa, quem que ensinou essa pessoa foi instruída por quem, essa pessoa, no contexto aqui cristão, a pessoa congrega onde, congrega com quem. Veja a procedência da pessoa, pra você não comprar livro achando que, né, você não sair comprando gato por lebre. Joyce Meyer, estão lendo Joyce Meyer achando que estão lendo um livro cristão genuíno, vai ser bênção aquela leitura.
Nós vamos falar de Joyce Meyer daqui a pouquinho. Vou tentar falar amanhã. Joyce Meyer, Kenneth Reagan, Phineas Kimby. Vamos tentar falar isso amanhã. Vamos tentar falar isso amanhã. Tá certo? Então sai missionário daqui para pregar essas coisas aí fora. Ah, Deus vai te curar. Deus tem a obra maravilhosa na sua vida. Deus vai mudar o seu nome. Assim como Deus mudou o nome de Jacó, que era enganador, Deus vai mudar o seu nome também. Ele canta alabassuri e anda alabachai. Oh, glória. Mentira, meu irmão. Essa é uma grande mentira que as pessoas elas estão fazendo as coisas de cunho religioso, de cunho evangélico, estão atribuindo isso a cristianismo e a obra de Deus, e não é. Não é. Obra de Deus não é. Só Jesus na causa, meu irmão. O cristianismo, ele está se paganizando. O cristianismo está se paganizando desde que igreja é igreja. Entenda isso. Nós lemos de Constantino aqui, 325 em diante. Não quer dizer que a igreja antes já não estava se paganizando. Não quer dizer que a igreja antes de Constantino ela não estava se paganizando, como por exemplo através das ideias de gnósticos, docetistas, ascetistas, arianos, montanenses. Não quer dizer. Não quer dizer que a igreja não estava se paganizando antes. Não quer dizer que a igreja ela estava abraçando outras ideias, principalmente depois que os pais da igreja morreram. Os pais apostólicos morreram. Entendeu? Bem, na verdade, ainda em vida já havia um combate, né? O Novo Testamento, em sua composição, 70% é um tipo de apologética. 70% do Novo Testamento é apologética. Combate, a luta ferrenha contra desvios doutrinários, desvio de conduta, comportamento e caráter, desvio de princípio, sincretização, judaização da igreja. É, meu irmão. E aí hoje você quer abraçar tudo? Quer abraçar tudo que tem na igreja hoje e acreditar, dar crédito a essas coisas como cristianismo? Ah, meu irmão, você precisa conhecer um pouquinho da história. Você precisa conhecer um pouquinho da história. Você conhecer um pouquinho da história, você não será facilmente enganado. Você terá uma nova visão acerca das coisas. Tá certo? E é isso daí. Eu quero encerrar essa live dizendo que é certo que muitas e muitas vezes farei vídeos nesse formato, lendo aqui para vocês, comentando, tá? E alertando o povo. Essa linguagem aqui, né? Arroz com feijão, que vocês gostam, eu sei que vocês gostam. Eu sei que vocês gostam aí, né? Da resenha do mineiro, né? Eu sei muito bem disso. Tá bom? Isso, judaização tão combatida, principalmente, né? Bem claro ali em Gálatas 1, versículo 6 em diante, né? Admiro-me de que tão depressa passasseis deste evangelho para um outro evangelho. E não é outro. Não é outro. Não é evangelho.
Não é novidade. Não é uma boa notícia. Não. É as velhas notícias do judaísmo, mais nada. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Estejam aí orando pelo meu trabalho, pelo meu projeto aqui nessa plataforma. Eu quero sim, gente. Quero sim crescer. Não pela monetização, mas para poder ajudar quanto mais pessoas que for possível, tirar elas aí das garras do capeta da ignorância. Me ajuda aí, tá certo? Você pode crer numa coisa, meu irmão. Pode crer numa coisa que é certa. Há 3 coisas que não se pode segurar: água morra abaixo, fogo morra acima, e a minha boca quando eu resolver falar, contar alguma história oculta. Tá certo? Um beijo do gordo.